Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados, que hoje tá cheio de malucos. Malucos navegadores, porque eu tava conversando aqui antes de começar, são os maiores malucos do motorsport. Porque o piloto, ele ainda tá ali no controle, ele, né, às vezes sabe o que tá fazendo, às vezes perde um pouco o controle, mas a responsabilidade é dele. Agora, o navegador precisa ter 2 parafusos e meio a menos. Eu quero que vocês me contem essa história aqui. Então, hoje a gente está recebendo o pessoal da Mitsubishi Cup, Josef Haddad. Tudo bem, Josef? Fala, Gerson, tudo bem? Nosso velho conhecido aqui, já teve em vídeos do Acelerados, tricampeão dos Sertões. Eu quero saber se essa história de ser maluco para ser navegador é verdade ou não. Depois você vai me contar, tá bom? Vamos falar disso. Estamos aqui com a Minai Miauti. Tudo bem, Minai? Bom dia, tudo bom? Nossa tetracampeã dos Sertões também, como navegadora, já uma figura histórica na Mit Cup, assim como o Fernando Abi também está lá na Mit Cup já há 12 anos, já ganhou diversas corridas lá na Mit como navegador também. Fernando, é verdade que precisa ser meio maluco para ser navegador? Ter 2 parafusos e menos, 2 parafusos e meio a menos? Não sei se precisa ser maluco, mas talvez eu seja, né? Talvez seja já há muito tempo, então é aquele negócio que vai ficando um pouquinho maluco a cada dia, quando vê já tá ali. Mas a questão de confiar no piloto, acho que não precisa ser. Agora me conta, você, assim, essa figura que parece um executivo de multinacional, né? Todo sério aqui. Como é que você foi parar nesse mundo de rally e virou navegador? Cara, eu comecei muito cedo. Eu comecei, na verdade, de 13 para 14 anos, fazendo ride de Jeep. Na época tinha Copa Sudeste e podia navegar com 14 anos, mas com 13 eu podia ir no banco de trás. Então, eu comecei em 94, navegando do banco de trás para o meu pai, que ele comprou um Jeep ali. Pouco tempo depois ele desistiu do Jeep, ficou com a gente. Então, eu cresci dentro do Jeep fazendo ride. Lá. Sempre então, navegando? Sempre navegando. Às vezes, depois, quando eu tirei carta, assim, um pouquinho para frente, eu fiz, acho que umas 4 ou 5 provas pilotando. Mas logo depois já vendemos o Jeep e eu voltei para o banco do navegador. Que legal. E você, Minai, como é que começou a tua história no rally? Eu comecei pilotando. Rally de regularidade, mesmo as provas que, inclusive, a gente andava junto lá. Legal. Faz tempo, né? 1996. E Eu tinha 2 anos de idade, eu tinha acabado de nascer. eu entreguei minha idade, né? Eu era muito novinho. E uma das provas, inclusive, eu andei com o piloto, que eu acabei ganhando os 4 títulos dos Sertões. Ele era meu navegador. A primeira prova dele de rally foi navegando para mim. E um dia, o meu Jeep quebrou. Eu tinha um outro 4x4, meu carro quebrou, ele tinha um outro 4x4, ele falou, vamos no meu, então? Eu falei, vamos. Aí a gente inverteu, ele foi pilotar e eu fui navegar. E eu amei navegar. Falei, nossa, a prova está muito mais na minha mão, com regularidade. Entendi. Falei, a prova está muito mais na minha mão. Eu amei navegar. Falei, nossa, é incrível isso aqui. Aí você vê, 2 parafusos a menos e meio. E 2,5 a 2,5. menos. Tem esse meio aí. Porque eu juro que quando eu andei lá, eu fiz a prova da Mit Cup com vocês, eu falava assim, como é que esse cara consegue processar essa quantidade de informação? Eu morria de medo dele me jogar pro lado errado, para eu entrar no meio do canavial, eu acelerar quando era para frear. Eu falei assim, Jesus, será que ele não vai errar em nenhum momento? E não errou em nenhum momento. E você acha quem que era o louco? Eu não... Era o do sax, era o do sax naquela época. Mas aí você falou que o navegador tem 2 parafusos a menos. Mas o pior, você que estava fazendo o que ele mandava. Exato. Então eu tô achando. Bom seu ponto. É um bom hospício, né? Gostei O do seu cockpit. Todo mundo comenta comigo, fala, o navegador tá do lado ali, não tem o controle, tudo. Eu falo, pelo contrário, quem tem o controle é o navegador, né? Verdade, O esse louco ponto é o piloto que faz o que o navegador está mandando. Então, eu acho que, na verdade, é uma soma de loucuras ali dentro do carro. Muito boa colocação. Agora, me conta você que, né, tem uma vida dedicada ao rally, ao motorsport, à navegação. A gente vai contar também a história que você pilotou e navegou ao mesmo tempo nos Sertões. Resume para a galera que está nos acompanhando agora o que é ser um navegador. Qual é o papel do navegador, a importância dele no rally? Olha, eu falo que o navegador é muito mais complexo do que se parece, né? A função básica do navegador é passar o roteiro e as dificuldades, interpretar a planilha e passar para o piloto. Mas muito mais do que isso, né? Hoje o navegador, principalmente os navegadores competitivos, né, que estão brigando pela prova, são eles que ditam o ritmo, né? Eles que seguram ou empurram o piloto
dependendo da necessidade. São eles que realmente têm todo o regulamento na ponta da língua, eles que conseguem interpretar a prova como um todo. Então, eu falo, quanto melhor o navegador, é aquele que consegue deixar um número menor de funções para o piloto. O piloto tem que estar concentrado em pilotar e acelerar. E o navegador cuidar de todo o resto, e que, dependendo da complexidade do rally, esse resto é muita coisa. Para você que não é tão familiarizado com o rally, a gente está acostumado a ver Fórmula 1, Stock Car, que está ali, o pessoal do rally chama de autorama. Quando quer dar uma cutucada no pessoal do assalto, eles chamam de autorama. O rally é muito diferente. Você pega uns Sertões, você pega uma Mitsubishi Cup, que é o maior rally cross-country monomarca do país, você não tem a volta igual, né? Aliás, você tem uma volta, mas assim, não é um circuito de 3, 4 quilômetros, é um circuito de quanto tem hoje? 40, 50 quilômetros? A média é de 30, 35 quilômetros, né? Sendo que a primeira volta você larga totalmente no escuro, né? Primeira passagem já valendo, você não tem uma volta de reconhecimento e com a planilha sendo entregue poucos minutos antes da largada. Então, praticamente o navegador ele vê a primeira vez a referência já cantando a referência para o piloto. Perfeito. E aí depois se repetem 2 vezes a mesma prova, mesmo circuito, só que ela vem mudando, né? Com a passagem aí numa média de 70 carros, o piso muda muito. Exatamente. Então, o piloto tem que se adaptar a essas mudanças e o navegador realmente adaptar a cantada, o índice de cada curva em função das mudanças do piso. Perfeito. Quando eu fiz a prova da Mitsubishi Cup, eu entendi essa dinâmica. São 3 voltas, né? Você faz a primeira volta sem saber nada, a segunda você decora um pouquinho, a terceira, quem tem mais experiência já praticamente lembra do traçado inteiro e muda bastante o piso. Agora eu quero saber, o navegador, quando vocês pegam a planilha ali, vocês já conseguem entender essa prova vai ser mais travada, essa vai ser mais veloz, essa vai ter... Já dá para fazer uma leitura e da segunda para a terceira volta vocês já conseguem decorar mais os trechos de pista? O nosso amigo Iosef, ele entrega a planilha muito em cima da hora. Muitas vezes não dá tempo de folhear. Bate-papo. Por que você entrega eu em acho cima da que hora? é para... Na verdade, não sou eu, tá? Não quero levar a culpa. Ele, na verdade, ele sim. Ele sim. Isso começou no Dakar, porque os navegadores, as equipes, tinham muito recurso de levantamento. Hoje, com o Google Earth, com todos os recursos de tecnologia, você consegue, literalmente... fazer um levantamento da prova só com a planilha na mão. Perfeito. Então, para igualar as condições de todas as duplas, a gente encolheu esse tempo da planilha para que você realmente não tenha nenhum uso de recurso ou um auxílio externo para isso. Então, é o seguinte, é igual para todo mundo e quanto mais difícil para todo mundo igual, melhor, né? Mas e aí, quando cai a planilha na mão? Então, muitas vezes não dá nem tempo de folhear todas as páginas, porque ele faz um briefing na véspera do evento, à noite, na noite anterior. Então, ele passa para a gente os pontos de atenção. Então, ele coloca para a gente, se tem uma curva com uma ponte na sequência, a gente gradua os perigos em curecas. Então, esses pontos, a gente sempre vai lá na planilha, pelo menos... Explica para o pessoal o que é uma cureca e quantas... 1, 2, 3... Cureca é uma identificação, é os graus que eles colocam de perigos que tem dentro da prova. Então, você tem perigo 1, que é uma cureca, perigo 2, 2 curecas, 3 curecas, ou 4 curecas, que seria uma tarja preta, né? Chega até 4? Nunca peguei... Não é 4, na verdade é o 3 com uma tarja preta. Antigamente tinha as 4, e aí teve uma convenção que mudou para tarja preta. Então, o perigo máximo, ao invés de ser as 4, é uma 3 com uma tarja preta. Ou seja, você tem que ter tomado um tarja preta ali. Exatamente. Se quiser avançar, só com... muito doido ali, né? Você já entendeu, tá vendo? Essa é a classificação. É isso aí mesmo. Então, geralmente, um perigo... É que isso também vai muito da velocidade que você está vindo no trecho, qual é o tipo de perigo. Então, a gente normalmente avisa para o piloto. O piloto já sabe o que vem pela frente e ele vai olhar, ele vai dar uma olhadinha, ele falar que eu tenho que tirar o pé ou não tenho. Então, ele vai tirar o pé ou não. Então, no briefing, ele sempre avisa para a gente onde estão os maiores perigos e é isso que te tira da prova. Ou te danifica o carro, se você bater uma roda ali, pode furar um pneu e ninguém quer... Todo mundo quer terminar a prova. Então, ele entrega a planilha para a gente 20 minutos antes da nossa largada. Então, a gente tem 20 minutos para entrar no parque. 20 minutos? Se equipar. Bastante, né? Viu?
Até ele achou pouco. Não, Você por isso que entendeu, eu Yossi? vejo o pessoal, os navegadores lá olhando, e eles assim, se cair um avião do lado, ele não presta Não olha, atenção. não, ele Porque só vai olhar pra realmente. planilha. Mas eu não tinha ideia que são só 20 minutos. São 20 minutos. E assim, a gente tem que entrar no carro. Meia horinha, vai. Eu Boa, falo boa, pra gente. ele, Ajuda a gente, ajuda a gente. Aí. Ajuda a gente. Frita a cabeça, hein? frita a cabeça. Então você tem que priorizar. É um tempo muito curto que a gente tem que entrar, tem que se indumentar, tem que se dirigir até na largada, porque o carro está em regime de parque fechado normalmente. Que agora mudou, né? Deu essa Tão bonzinho, né? facilitadinha, né? Nas 2 últimas etapas ele tirou o parque fechado, pelo menos. Porque o carro ainda estava dentro do parque fechado. Tá. A gente ainda tinha que andar lá para dentro do parque. Então a gente filtra o que a gente quer marcar. Tem gente que ignora o briefing e às vezes acontece de levar um sustinho a mais ali, né? Num desses pontos que o Iosef ressaltou para a gente na véspera. Então, eu, pelo menos, priorizo o briefing. Eu sempre pego o briefing inteiro e passo para a planilha. Eu não consigo analisar nada, não dá tempo de analisar, é muito curto o prazo. E aí eu começo a graduar o que dá. Então, não tem muito como eu ter uma ideia de como é que está a prova. E vocês acham que vocês, como navegadores, decoram mais a pista do que o piloto na segunda e na terceira volta? Como é que é isso? Vocês conseguem ter uma leitura melhor da pista para explicar para o piloto, pode ir mais rápido nessa, que eu já sei que essa curva é mais de alta, a planilha está mais conservadora. Como é que é isso? Eu acho que a gente não precisa decorar muito. Né? A gente não Porque a gente decora tem a muito. planilha. Eu, por exemplo, eu tenho o tablet ali, né, que o tablet tem um odômetro muito preciso, a planilha ali, mas eu ando com a planilha de papel e caneta. Tá? Isso é diferente, por exemplo, no Sertões você não vai passar de novo ali, não tem por que ficar fazendo anotação. Mas na Cup a gente está correndo e fazendo levantamento ao mesmo tempo. Então a gente está andando ali, anotando, rabiscando. Às vezes a gente nem entende o rabisco. Cada curva, isso que é muito interessante, né? E você vê a função do navegador na Cup e porque as duplas mais entrosadas acabam na segunda e na terceira prova se destacando muito. Esse é o meu A cada curva, questionamento. o piloto e o navegador juntos, né, graduam aquela curva para as provas seguintes. Então, por exemplo, você faz uma curva 2,5, uma curva 3, ou uma curva que ela abre, né? Então, uma curva 2 abre 3. Então, você vê a navegação, né, on-board na segunda, na terceira, a planilha propriamente dita é praticamente ignorada. Vira uma navegação de rally de velocidade, com uma graduação como um das WRC. curvas, como um WRC. Entendi. Então, essa velocidade da dupla de conseguir, na primeira prova, já valendo, tendo que andar bem e tendo que graduar cada curva, que é o que vai fazer a diferença nas provas seguintes. E aí tem ainda a mudança de piso, que dá uma pimentada aí nessa bagunça. E aí, qual é a volta mais traiçoeira em termos de acidente? É a primeira, é a segunda, é a terceira? Onde é que vocês têm que estar mais atentos ali? E eu acho que a terceira costuma ser a mais tranquila, porque a gente já fez levantamento, mas também é onde a gente mais abusa. Porque a gente já acredita Que é ali... pro tudo ou nada. Que o levantamento que a gente faz ali, para mim, a coisa mais legal no rally é quando tem aquela curva cega, que você está olhando, só tem cana na frente, dos dois lados, assim, e você fala para o piloto, vai para embaixo e acredita. Eu acredito, eu escrevo acredita na até planilha. me arrepia, porque eu lembrei quando eu fiz isso. Aí fala para o piloto, tipo, pé embaixo, acredita. E ele fica com vontade de tirar, eu falo, acredita. Aí ele acredita, na hora que vira, o Ed, aqui, meu piloto, ele até solta uns ihu lá, que ele fala, valeu, cara. É a sensação mais gostosa do rally, essa curva cega. Porque isso é uma coisa legal que eu também percebi quando eu fiz a prova. O piloto, o navegador, ele puxa o piloto, né? Sim, Ele bota motivação, ele bota coragem, ele bota, cara, vai lá, pisa, acelera. E aí você, como piloto, você fala, pô, o cara tá falando, você Ele assume a responsabilidade, né? Exato. O navegador assume a responsabilidade. Isso é muito louco. E esse levantamento na Meet Cup é um diferencial que não tem nas outras provas. Porque como a volta é a mesma, são 3 vezes a mesma volta, a gente está com o papel na mão. Então, a gente não precisa decorar. A gente sabe cada trechinho da prova dentro da planilha. Então, a gente vai e anota. Falou, essa daqui dá? Então, é o famoso acredita. Eu acredito. Ou essa daqui a gente veio forte demais na primeira volta. A gente já dá uma diminuída na graduação. Então, a gente gradua a curva em 1 a 5. Então, 1 é o mais lento, você tem que vir com menos intensidade, e a 5 é pé embaixo. Então, às vezes, a gente veio numa curva, a gente achava que era de alta, e a gente escapou, foi parar lá na cana, que aí o Iosef fica bravo, né? Porque a gente derruba faz uma colheitinha ali de cana. Ele e o dono da fazenda, né? Mais do que Principalmente. Então, a gente já tem que baixar. Mas, para o piloto, ele não precisa pensar nisso. O piloto tem que pilotar. Então, o que o navegador faz? A gente já arrisca, fala, essa não é uma 3, essa é uma 2 mais.
A gente baixa a graduação. Então, para a próxima, a gente já sabe. Então, essa é a função do navegador. E na primeira volta, a gente não conhece o trecho, a gente gradua pelo desenho, que é muito bem feito. Os desenhos são bem fiéis ao ângulo que a gente vai encontrar, mas tem o grip, tem o que tem no escape, se ela é estreita, se ela é mais larga. A velocidade que você chega, né? Perfeito. Eu falo que isso muda muito no rally, né? Diferente da pista, né? A pista, claro, tem também a frenagem, né? Mas no rally, às vezes você pega uma curva, um gancho, né? Que é uma curva lenta, mas você chegou tão lento ali, uma curva tranquila pela velocidade. Ou às vezes você chega uma curva que é uma curva de alta, mas você chega muito rápido no final de uma reta, ou o grip é totalmente diferente. Então você tem que graduar não simplesmente pela intensidade da curva, que no asfalto a curva é a curva, ponto. O asfalto vai ter o mesmo grip, né? Agora na terra não, você tem a diferença de velocidade e a diferença de grip, que vai mudando ao longo do dia também. Perfeito. E essa relação com o piloto, como é que é? Às vezes tem um arranca-rabo ali, alguém sai chateado, é sempre numa boa. Tem que ser, é um casamento que vocês têm ali, uma relação de uma troca de extrema confiança. confiança. Como é que é esse dia a dia com o piloto no final de semana de corrida? Você tem um piloto mais fiel, né? Mais tranquilo, eu estou há 12 anos praticamente com o mesmo piloto, então ele teve um intervalo ali de um ano e meio ali que eu corri com outros pilotos, mas com ele assim a gente já se entende muito bem assim. Então a gente tem essa consciência de que a gente acerta junto, a gente erra junto, então a gente está. Você corre na Triton RS hoje? Agora na RS. Que é o chassi tubular, um carro de mais de 300 cavalos hoje? Hoje os principais estão nessa faixa aí. Que hoje é o carro mais rápido da MIT junto com o Eclipse Cross, né? Sim, a RS tem vantagens em alguns tipos de curva de terreno, o Eclipse, principalmente de final, ele tem um pouco Você já mais. navegou em outros carros antes? Já naveguei de TR4, de Outlander, então já... E o que você acha que a RS, assim, fora da curva, né? O quanto ela aceita desaforo, o quanto ela ignora lomba, erosão, essas coisas assim, a suspensão dela é um negócio fantástico, assim, de outro mundo, assim. Então dá para abusar muito mais do que com outros carros, assim, sem passar susto, assim. E você navegava do que antes, Minay, antes do Eclipse Cross? Eu comecei com a Triton ER, Triton R, em 2013. Nós andamos, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Eu fiquei fora do grid um pouco. Eu andei no lançamento da Outlander, que na época era a SX, né? SX. O SX. Andei com a esposa do meu piloto na época, com a Sandra. Ela estreou, inclusive, no Rally de Velocidade lá na Meet Cup. Foi bem legal. Depois eu andei de RS. Ano passado andei de Outlander. Andei 2 anos de Outlander. Foi aí nós campeã ganhamos, de Outlander, nós né? ganhamos o campeonato. E aí lançaram o Eclipse. A gente ia para a Triton ER Sport, a diesel. Mas aí veio essa tentação do Eclipse Cross. Aí eu fui andar com o Cristiano também, da CERT. E aí a gente foi para o Eclipse Cross. E o que você acha do grande diferencial desse carro? Esse carro é incrível, né? Nossa, ele é muito arisco. Inclusive, a gente teve que dar umas mudançazinhas no tipo de navegação, nas cantadas, né, na graduação. O carro é muito mais rápido para a gente. Então, as entradas, as saídas, as curvas, as tomadas de curvas são bem mais rápidas. Então, a gente teve que fazer um ajustezinho ali no começo do ano. E foi bem legal, né? Porque como era lançamento do carro, todas as duplas estavam passando pelo mesmo processo. E o né? que Então, você foi bem diz desse bacana. ajuste? Você canta um segundinho antes? Como é que é? A cantada é mais rápida, né? Você tem que dar uma antecipada. E a graduação, né? Você pode vir mais forte. Esse carro vem mais forte. A curva, a tomada da curva também. E o que ele tem de tão diferente para ter essa velocidade maior de curva? Olha, eu acho que a cereja no bolo dele, com certeza, é o câmbio sequencial. sequencial. Eu acho que isso é um diferencial, né? Hoje, o Eclipse Cross e boa parte já das Tritons RS também com câmbio sequencial. Só que é um motor turbo também. Então, você pega um carro muito leve, né? Que tem um sistema de tração muito eficiente e com um câmbio que te deixa o tempo todo na faixa ideal de torque e potência do motor. Então, eu fiz praticamente aí boa parte da quilometragem de durabilidade, de testes desse carro no desenvolvimento, e me surpreendi muito com o carro, com o quanto ele te leva a andar rápido, né? Porque é um carro, ao contrário da RS, que também é um carro muito rápido, mas é um carro mais pesado, mais robusto.
O Eclipse é um carro rápido e ágil, né? Um carro muito leve. Então, é um carro o prazer do carro assim, vale a pena voltar para a Mid Cup para andar nesse carro, porque é mais um carro de corrida, sabe? Você está muito mais perto de um carro, ao contrário de um carro que sai de um carro de rua para um carro de corrida. O Eclipse Cross te passa uma característica de um carro de corrida, um carro muito voltado aí para um carro do rally de velocidade mesmo, assim, de reações muito rápidas, câmbio sequencial, um freio de mão hidráulico muito eficiente. Então, é um carro que ele desacopla a tração traseira nos ganchos na hora que você aciona o freio de mão. Então, você consegue ter uma pilotagem muito agressiva. Isso realmente exigiu muito dos navegadores, né? Porque mudou a forma de navegar, porque mudou a característica do carro, de frenagem, de retomadas. Então, o navegador tem que se achar, senão deixa o piloto na mão. E esse freio de mão você consegue fazer muito mais aquele pêndulo. Porque, na verdade, você não precisa tanto provocar mais o carro. Como ele desacopla a tração... Como é que é isso? A hora que você puxa... Na hora que você puxa, ele desliga a tração traseira. Tá. Então, você tem só tração dianteira. Então, literalmente, você vira no eixo. Então, é uma questão de você achar o ponto de frenagem e vem e faz todos os ganchos, todas as curvas fechadas no freio de mão. E com uma outra vantagem, né? Você consegue, você vem aí, vamos imaginar uma situação, você chega num gancho em quarta, em terceira, você vem no freio de mão, já vem na alavanca sequencial, bate duas para baixo e já sai com o motor cheio. Entendi. Então, é um carro muito legal, é um carro que lançou esse ano. Já foi o carro mais rápido em alguns trechos, embora o que a gente menos está preocupado na Cup é uma disputa entre os carros, até porque não tem uma categoria geral, né? Mas os competidores se pegam em relação a isso. Mas é muito bacana, eu acho que é um carro... E a Triton RS também está, como agora virou... Foi uma categoria que morreu, literalmente, né? E aí a gente teve até uma discussão, eu e o Giga, eu queria voltar à categoria, o Giga achou que a categoria realmente tinha se enterrado, que não ia ter carro, e a gente voltou à categoria. E hoje é a categoria com o maior número de carros no grid. É mesmo? Né? A gente teve etapas com 18 Tritons RS largando, e o mais bacana é o seguinte, larga e você não consegue apostar nos 3 primeiros. Né? Assim, o nível de disputa. A gente teve esse ano uma especial, 30 quilômetros, né? Com 8 décimos dividindo os 3 primeiros carros. Então, você imagina carros totalmente diferentes, correndo no seu horário de largada, terminar especial com 8 décimos os 3 primeiros carros. Que legal. Então, tá realmente muito bacana. Agora, quando eu corri na minha terceira volta, se eu não me engano, eu terminei num canavial e acabou ali a minha corrida. Acabou, acho que foi o semi-eixo foi pro Cacau ali, mas acabei que eu perdi a traseira muito fácil, né? Quando você não tem experiência, você vai ganhando aquela confiança no rally. O que vocês já passaram de perrengue como navegadores, capotagem, saída de pista? Conta um pouquinho das histórias de vocês aí. Nossa, acho que de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado. Graças a Deus eu não capotei na água ainda. Nossa, na água deve ser tenso, hein? Mas já pegamos até fogo. É mesmo? Mas não na Mid Cup, fora nos Sertões? Pior que foi na Mid Cup. Na Mid Cup? Foi aquela etapa recente, 2000? Não, faz tempos, foi em 2014. Na verdade, a Minai colocou fogo na fazenda. Foi. Então, assim... Queimamos 2 quarteirão de cana, acabamos com a prova. Mas o que aconteceu nessa? Capotou? O carro, a gente deixou o carro morrer num gancho para a direita. Pegamos um pouquinho ali da cana, né? Subimos um pouquinho assim em cima da cana. E eu estava avisando, larga cada 1 minuto e meio, eu estava avisando o carro de trás, era o Ricardinho Felter. Eu estava avisando no rádio que a gente estava parado, que a gente não conseguia ligar o carro. E nisso o Glauber gritou. Desce do carro, não sabia nem o que ele estava gritando. Eu bati a mão no cinto. A hora que eu abri a porta, eu já estava subindo uma labareda de fogo. Foi muito rápido. O escapamento, isso é um problema, né? Na verdade, você tem toda a parte inferior do carro muito quente, né? E aí você pega a cana seca. E a gente caiu em cima da cana, né? É uma situação. Esse foi o problema. Tanto que a gente foi obrigado a adiar a 5ª etapa, né? Nós estamos passando por um período único de seca, né? E a gente teve que adiar a etapa, porque eu fui fazer a conferência da prova e todo lugar que você olhava, você falava, aqui vai pegar fogo, aqui vai pegar fogo. E a gente achou que, assim,
como organizadores, um compromisso nosso com a segurança dos competidores, da região e tudo, a gente teve que optar por realmente adiar, porque o risco era muito grande. Então, realmente teve incêndio. Agora, a Minai teve um acidente forte nos Sertões, né, Minai? Acho que foi... Bateu a 160 por hora. Nossa. De bico, num degrau. Era uma lomba, na verdade era uma lomba 2 cureca, a gente estava com uma Triton. Não era nem uma lomba tão alta, mas ela era torta e ela tinha um degrau. Só que a gente veio pelo lado mais alto dela. Você não vê, né? E não tinha, que estava isso na planilha. E a gente bateu de bico a 160 por hora e... Capotou pra frente? Pra frente. Uau! Capotou acho que uns 200 metros. Eu não lembro porque eu não lembro nem de ter largado nesse dia. Mas você deu uma apagada ali? Eu tive uma concussão cerebral, né? Meu cérebro girou dentro do Uau. crânio. Eu fiquei ziriguidum. Não aconteceu nada. Mas você nenhum chegou a ficar deles, né? inconsciente? Fiquei. Ficou. Eu não lembro de nada. Eu sei que eu falei um monte de bobeira pro médico, desci um helicóptero. O pessoal que conta, né, as bobeiras que eu falei. Mas não aconteceu nada. Mas você tá falando, tá bom. Mas... É. Pode falar qualquer coisa. Já era Zureta antes do... Eu já era. E eu lembro que eu cheguei no hospital, isso eu lembro. O Glauber, meu piloto desse rally, ele vivia falando que eu era o Pokémon dele. Que eu era o Pokémon evoluído dele. E eu lembro... E o meu nome é Edna Minai. Eu não gosto do Edna. E eu fico corrigindo todo mundo. Eu é Minai. Agora... Ela que falou. E eu lembro que eu cheguei no hospital, o médico chegou para mim e falou assim... Eu ainda estava meio zureta, mas eu lembro disso. O médico pegou e falou assim... Você é a Edna? Aí eu olhei brava e falei... Não. Aí ele falou, como é seu nome? Eu falei, Pokémon. Meu, a equipe inteira veio só... Todo mundo deve estar achando, não, essa menina tá louca. E eu não sei por que eu falei isso, mas eu lembro que eu falei isso. É o subconsciente, acho né? que isso não é só da batida, não. Não, Acho que ela não é. Tem que mandar ela para o hospital comeu psiquiátrico. algum cogumelo lá nos Sertões, alguma coisa. Bem Você isso. já passou por uma dessa boa aí, Fernando? Não, o acidente da Minai é o mais feio que eu já vi até hoje, assim. Foi um negócio... até engraçado que o Glauber fica brincando que eu dei ela, não sei o que. Até o Glauber chorou. Falei, meu Deus, o que aconteceu com a Minai? Ele ficou foi bem, um acidente... foi bem feio. Nossa. Eu vi o vídeo, falei, eu não queria ter visto, então foi... Mas assim, até para deixar claro, o meu capacete quebrou uma binha, aí eu tive um corte aqui, que foi isso que assustou o Glauber na hora do acidente, porque eu apaguei, cortou o supercílio aqui, sangra muito, então ele me viu ensanguentado e ele se assustou muito, mas zero risco. Não machucamos absolutamente nada. Claro que foi cheio de escoriação por causa da desaceleração. Essa concussão é por causa da desaceleração, mas não quebramos nada. O carro saiu. Mas agora, o habitáculo ali, a gaiola de segurança segurou. Perfeito. Perfeito. Agora, eu brinco dessa questão de ser maluco, né? Porque quem está nos vendo aí, tem curiosidade de entrar no rally, etc., é interessante falar. A natureza de uns Sertões, por exemplo, que é onde aconteceu esse acidente da Minai, é completamente diferente da natureza de uma Meet Cup, né, Youssef? Sem dúvida. Os Sertões ele é feito pro profissional do rally chegar ali, levar o limite, atravessa o Brasil. Já a Meet Cup, claro, você tem todo mundo ali querendo ganhar, mas é um ambiente muito mais controlado, né? Isso. Até porque eu brinco, são quase categorias diferentes, né? A Meet Cup foi se desenvolvendo como uma modalidade muito específica, tanto nessa questão de repetir as voltas, de ter o levantamento. E a gente, como organizadores, a gente tem um controle muito tranquilo, né? A gente está dentro de uma fazenda fechada, a gente tem uma meta lá de qualquer ponto, em 3 minutos a gente conseguir estar com o resgate no local. Isso é então, legal. realmente tem um controle. E não dá para exigir isso de uns Sertões que tem especiais de 500 quilômetros. Perfeito. Né? Então, são características diferentes. Mas, assim, os carros são hoje extremamente seguros em relação a acidente. Né? Eu falo que nos Sertões quem acaba sofrendo mais são as motos, sempre. Mas, realmente, os Sertões têm, assim como o Dakar e os grandes ralis, tem um risco de quebra, de acidente sempre maior, até porque não dá para até ter uma planilha tão detalhada quanto na Cup. Eu falo, se a gente usar o conceito da planilha da Cup nos Sertões, vai ser uma bíblia, né? Não vai dar para levar na mão a quantidade de informações. E outra, o que eu vejo também é que na Cup você pode sair, vai para o canavial, pode capotar, mas você não tem muito onde bater, né? Nos Sertões é o contrário. O contrário não, mas nos Sertões você tem trecho que tem a árvore, que tem uma série de obstáculos. Na MIT eu não lembro de nenhuma prova que muito mais tenha... controlado, né, na MIT. Geralmente, se escapar da pista, vai para um canavial, né? A gente procura na Cup, né, quando
Eu estou na organização da Cup desde 2004, né, em diferentes funções, e a gente sempre foi definindo um conceito. A Cup é um evento que ela é feita para o iniciante, né? Então, assim, a nível de preocupação de segurança, de preocupação de informações, de preparação de piso. Então, assim, a gente não pega uma estrada e faz a prova. A gente pega uma estrada, a gente prepara a estrada, a gente limpa a área de escape, se entende que tem, como você falou, tem uma pedra numa área de escape de uma curva importante. A gente vai lá e vai tirar aquela pedra. A gente realmente... Porque a gente não quer medir quem bate menos, a gente quer medir quem consegue andar mais rápido. E que o grande desafio é o seguinte, que é o que eu falo que é o grande desafio do automobilismo, né? Todo mundo sair contente. Não, voltar para casa... Porque normalmente só saem dois, né? Quem ganha e quem é penúltimo. Eu sei. Então, assim, o nosso desafio é tentar que todo mundo tenha um ótimo final de semana, independente do resultado. E a gente sabe que nada pior do que você sair ou machucado, ou bater o carro, ou com uma conta enorme. Então, tem essa preocupação. Tá? A gente tenta, do nosso lado, minimizar. Só que o que acontece? Quanto mais tranquilo, entre aspas, a prova, mais as duplas se atacam e andam forte. Então, é aquela brincadeira. Eu falo, é a mesma brincadeira da planilha dos 20 minutos. A gente tenta criar algumas condições até para que diminua um pouco o ritmo, mas eles querem cada vez mais. Então, legal. Agora, me conta uma coisa. Vocês se inspiram... Lógico, por exemplo, eu como piloto ali de asfalto, eu estou sempre olhando a onboard dos caras que são as referências, os tops, o cara que é campeão da Porsche Super Cup, que entende daquele negócio ali, para a gente tirar informação. Quais são as referências que vocês usam? Vocês veem as onboards dos rallies internacionais, dos navegadores, os recursos? Como é que é essa referência de vocês? Não. Eu tive a sorte do meu primeiro Sertões, eu corri na equipe oficial da Mitsubishi, na Rally Art, e tinha uns navegadores, assim, acho que eram os tops, né? O próprio Iosef estava correndo com o Giga, tinha o Rogerinho Almeida, o Bump, o Rogerinho me ajudou muito, o Bump, tinha o Ekel e o Capão. Então, a gente sentava para marcar a planilha, e eu era totalmente iniciante, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ali. E eles me deram muita dica. Então, eles pegavam a planilha, né? Porque ainda podia usar GPS. Então, eles me deram muita dica. O que fala, o que não fala. Isso aqui só vai atrapalhar o piloto. Então, é muito bacana. On-board é um pouco mais complicado, mas assistir também. E eu acho que o perguntar muito. Você passou pela prova, então você passou, você viveu aquela situação. Então, você pergunta, como é que você fez ali? Como é que foi? E pegar on-board. On-board é um pouquinho mais complicado, porque nem todo mundo Mas divulga você pergunta on-board. para outro navegador, pergunta para o piloto? Para o navegador. Para outro navegador? Vocês têm esse bate-papo? Temos. Apesar de ser se ajuda competição, muito. o navegador se A ajuda. gente você ganha na cantou pista. aquela referência, né? Que eu tive um pouco de dificuldade. Às vezes tem um lugar que um monte de gente se perdeu. Eu falo, como é que você fez ali? Nenhum Então, navegador fala, não, ali para a esquerda, você pode virar para a esquerda, direita não, vai pé embaixo, esquerda, não tem essa... É muito pouco, a maioria se ajuda bastante. Legal, a gente tem um bom grupo saber bem legal isso. de navegadores, a gente compartilha muita coisa lá. O Iosef dá muita dica lá também, né? Porque ele tem uma baita bagagem, mas todo mundo se ajuda Isso é muito raro no ali. automobilismo, hein? Né? Não, mas raro. a Cup é muito diferente nisso. É muito a Cup diferente, tem né? esse negócio... eu acho que eu lembro de algumas brigas, discussões, na época que tinha premiação em dinheiro, que aí o pessoal ficava, acho que, mais arisco ali. Mas depois, agora, ali, que é pelo lazer, pela diversão ali, é um pessoal, assim, todo mundo se ajuda, chega alguém novo, sempre tem gente disposta a ajudar, o navegador que está começando, o piloto também, é um clima bem legal. Inclusive até na própria Outlander, né? A gente disputava juntos na Outlander e a gente chegou a trocar on-board lá, né? Isso. Eu mostrei um board minha para ele mostrou um board dele para mim, para ver as diferenças. Mas um navegava totalmente diferente do outro. O jeito que ele canta para o piloto dele não servia para o meu piloto. Então, na verdade, tem isso. Cada piloto, eu estou há muito tempo com um e já naveguei para outros, cada piloto entende de um jeito. Por exemplo, eu já andei com o Glauber também. Para o Glauber, uma esquerda 1 é o 90 graus. Para a maioria dos pilotos, uma esquerda 1 vai ser um gancho para a esquerda. Então, tem isso. O meu piloto, por exemplo, eu canto para ele as curvas, não é 1, 2 e 3. 9 horas, 10 horas, 11 horas. Ele prefere isso, porque o 1, 2 e 3 para ele é a marcha. Então, eu falo a graduação da curva e a marcha que ele entra. Porque ele me fala assim, isso aqui é uma 2+. Então, ele sabe que vai entrar em segunda, acelerando.
Só que é uma 2++. É segunda esgoelando o motor. Só que não vai ter em terceira, vai em segunda para dar Não tem tração. uma regra. Quando você fala de uma prova... Porque, assim, acho que são propostas, você estava falando de Sertões, né? São propostas bem diferentes. Claro. A Mitsubishi Cup e o Rally dos Sertões. O Rally dos Sertões é uma prova em linha. Você vai ter muito mais retas lá. Às vezes você anda lá, sei lá, 8, 10 quilômetros, mais ou menos numa entendi. Isso é principal, legal. digamos assim. A Mit Cup, geralmente você não tem 500 metros de reta lá, né? Você nem chega a 160 por hora na maioria das provas. Se você chegar, você vai chegar no 160 já tem uma curva. Mas a sensação é de 360 no meio da cana. Porque a 140, acelerar viu, na galera? reta é uma coisa, Nossa. acelerar na curva. Então, é uma prova muito técnica, tanto para piloto quanto para navegador, porque tem muita curva negativa. Então, você tem que saber onde você vai acelerar. Porque você não pode sair que nem um doido acelerando em todo lado, que você vai varar todas as curvas. Você vai tomar penal, porque lá se você corta a curva, você toma penal, porque eles têm todo esse controle. Então, são propostas bem diferentes. E a graduação lá é muito importante. E cada carro, cada dupla, vai graduar de um jeito. Então, não tem uma regra, assim, não tem uma verdade Interessante. sobre o tipo de navegação. É o que funciona para aquela dupla. Então, eu como vira e mexe, troco de... eu ando várias modalidades, né? Então, cada prova eu ando com um piloto. E cada piloto quer que cante de um jeito. E está tudo certo. É como funciona para ele. Então, dentro da mesma categoria, por exemplo, na RS, se você pegar cada onboard, você vai ver que a mesma curva, cada navegador cantou de um jeito. Porque é como funciona para ele. É a graduação que funciona para o piloto. Entendi. Isso é interessante, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Também nunca tinha ouvido falar. Não, isso é meu piloto, porque se eu falasse esquerda 2, ele não sabe se o 2, vamos dizer, esquerda 2, 3, ele não sabe se o 2 é a graduação da curva e 3 é a marcha, ou ao contrário. Então, a gente combinou que a graduação da curva é em horas, porque ele me fala a marcha. Então, ele entra na curva, a única coisa que ele fala a prova inteira comigo é marcha. Então, assim, acho que a analogia que mais usam ali, que a Mit Cup é como uma prova de 100 metros. Ela é curta e rápida e pauleira o tempo todo. O Sertões é uma maratona, então ela é muito longa, então você tem mais tempo, assim. Na Cup a gente consegue nem tomar água durante a prova. Só no radar, assim, a gente toma uma água A rapidinho. média dá o quê? 25 minutos uma prova da Cup, uma volta? Depende muito da prova, né? A gente está tendo etapas bem distintas ou mais travadas ou mais rápidas. A gente teve esse ano uma etapa de 34 quilômetros que as RS fizeram em 23 minutos. 23 minutos. Caramba. Com mais reta. Engraçado que não tinha praticamente reta, mas eram curvas de alta o tempo todo. Que é onde eu acho que mais exige aí das duplas. Então, e a gente também teve provas travadas com média horária de 65 km por hora. Entendi. Aí você fala devagar? Não, não é devagar. Não, de jeito nenhum. Não é devagar. E também tem radar no meio dessa média aí, tem os trechinhos de radar. Explica pra galera como é que é essa questão do radar e por que eles estão lá. É que nem na rua, toma multa, fotografa, 7 pontos. É pior, lá é pior. Dói mais. Dói mais lá. O radar são trechos, normalmente, assim, tem uma parte da fazenda, a gente vai para outra parte, ou cruzar uma estrada para ir para outra fazenda, ou uma ponte, um trecho muito perigoso que, se descer acelerando ali, pode dar algum problema. Então, é um radar que normalmente tem uma velocidade máxima, que a gente pode atingir ali, e um tempo mínimo que a gente tem que percorrer aquele trecho. Então, quando tem tempo é mais fácil, né, que a gente pode ir um pouquinho mais lento, e depois chega lá, relaga, radar 2 minutos. Eu entrei aqui, percorro esse trajeto, espero dar os 2 minutos e vou embora. E tem radar que é muito curto, nos Sertões tem muito isso também, que é só o pico. Você não pode passar de 40 por hora, não tem tempo. Você controla ali, vai perto do 40, passou onde termina o radar, acelera de novo, vai embora. Aí esse cronômetro, eles colocam esse tempo, porque, por exemplo, se é uma travessia de uma vilinha ali, normalmente os radares são bem curtos, de, sei lá, 300 metros. Eles estipulam a velocidade máxima de 50 por hora, por exemplo. Só que se tem um cachorrinho atravessando, se tem uma galinha atravessando, você vai vir nos 50 por hora. Então, o que eles fazem? Eles colocam um tempo mínimo. Então, você tem, no mínimo, sei lá, 3 minutos para percorrer esses 300 metros. Então, o navegador tem que lembrar, na entrada do radar, exatamente onde começa, a gente tem que startar o cronômetro. Começou o cronômetro. E aí, a gente pode andar, geralmente, numa média de 40, 35 por hora. Eu não preciso andar no pico máximo, na velocidade máxima. Então, eu posso vir andando 30, 40. Se atravessou uma galinha na frente, eu posso parar, posso esperar a galinha passar. E aí, a gente segue em frente. Agora, uma curiosidade. Pela regra, vocês têm que usar luva ou vocês podem ir sem luva para manusear? A gente vai sem. Vai sem O luva. navegador vai ser. Porque imagina, né? Luva ali, fazer tudo isso deve ser difícil, né? Agora, você conta um pouquinho da tua experiência no Dakar, cara. Você já correu quantos Dakar? 8 vezes. 8 Dakar. vezes. Chegou a ser terceiro colocado.
A né? gente fez segunda categoria e fizemos nono no geral. Segundo na categoria, nono no geral. Que Nono ano no foi geral. isso? Em 2011. 2011, com o Giga. Com o Giga. E como é que foi esse desafio do Dakar para um navegador? É muito diferente de tudo que você já vivenciou? O Dakar é diferente de tudo que tem aqui no Brasil, porque o Dakar tem a navegação de deserto, né? A gente está acostumado aqui, a gente só anda em estrada. Lá não, você está no deserto, você vai navegar por um grau de bússola. Na verdade, não tem a bússola, você tem um grau. E sem visual nenhum, sem referência visível, né? Então, você tem os waypoints, que são pontos virtuais, que você tem. O Dakar, ele é, por exemplo, você pega aqui no Brasil mesmo, os Sertões, né? Que é o que mais se aproxima, você tem que ir cumprindo o trecho. No Dakar, não, é uma prova que você tem que ir zerando os waypoints. E você pode, inclusive, escolher o caminho que você quer fazer entre os waypoints. Eles te dão uma indicação. Só que são pontos virtuais. Então, você tem que fazer uma navegação por grau de bússola. E aí, você fala, é fácil, né? Você anda 60 graus por 3 quilômetros. Só que aí tem uma parede de duna, você tem que desviar, andar um pouco 45, aí você tem que compensar um pouco a 75 para cair naquele ponto virtual. E aí, na hora que o GPS, aciona que você pegou o ponto, você quase tem um êxtase dentro do carro, né? Ou você fica literalmente perdido no meio do deserto, sem imaginar onde, eu tenho que voltar e recomeçar todo aquele trecho de novo. Voltar para onde? Né? Voltar para onde? Eu já tô aqui. Então, assim, cara, quando eu fui, em 2009, eu fui correr meu primeiro Dakar, e eu falava, gente, o que eu tô fazendo, né? E foi muito legal, inclusive quando eu corri em 2009, que foi a primeira, quando eu voltei ainda, eu lembro que a gente fez na época eu estava correndo com o Jean Azevedo, eu fiz uma entrevista coletiva e eu falei, gente, é possível ganhar o Dakar. Os brasileiros têm que sair com essa mentalidade de que é um negócio. Eu falei, só que precisa, é claro, você ter equipamento, você ter treinamento, você ter dedicação para isso. E foi muito legal, porque depois, quando eu falei isso, até o meio do rally me criticou muito, achando que eu estava até sendo arrogante falando isso, né? E hoje a gente tem navegadores, campeões no geral do Dakar, como Gustavo Gugelmin foi. A gente tem o Lucas andando no top 3 no Dakar. Só que é um outro mundo. Para o navegador, muito, porque você anda sem estrada. E para o piloto, a pilotagem nas dunas também é outra modalidade, é outra categoria. É uma navegação por bússola que você tem que fazer? Por grau de bússola. Grau de bússola. O que tem na planilha, basicamente? Vai ter lá uma informação. Ande X quilômetros no grau tal. Na sua tela, no seu GPS, não tem uma seta, tem um grau. Então, você anda, por exemplo, você vai andar 10 graus, você está alinhado no 10 graus. Se o piloto abre um pouquinho, você fala, opa, volta aqui. Só que, e aí qual que é o segredo que você vai aprendendo, né? A gente acabou treinando muito na época no Marrocos, principalmente. Você começa a achar pontos físicos. Então, na hora que o carro alinha no grau da bússola, você olha lá no final, você vê uma pontinha de uma duna, você fala, é aquele rumo. Por quê? Aí você começa a desviar, mas você tenta ir naquele ponto. Então, e assim, eu falo com tranquilidade, eu já tive momentos de virar e falar assim, eu não sei mais aonde eu estou. De parar e falar, cara, não sei onde eu estou. Aí quando você vê um carro passando a 3 quilômetros de você, aí você fala, acho que é por lá. Ou por outro lado, né? Às vezes você também... Aquele também está mais perdido que Ou isso, né? Eu vou lá, se ele está mais perdido que eu. Ou o contrário, né? A gente já teve situação de... Até foi muito engraçado, uma especial que a gente ganhou no Marrocos, né? Que é uma das... Fora o Dakar, é o principal rally de deserto, que a gente estava, e eu estava muito seguro na navegação, quando cruza o Oloviski, que era o cara que estava liderando o Mundial, na época a equipe oficial Mini, completamente perdido. Aí o Giga fala, é por lá, né? Eu falo, não, Giga, tá certo por aqui. Não, mas se ele tá indo por lá, é por lá. Cara é o Giga, vai por aqui, que é por aqui. Então, e aí no final você fala assim, cara, tomara que eu esteja certo, né? Porque você vai rezando, né? Então, assim, o Dakar é um desafio para navegação e completamente diferente. Por isso que é muito difícil para os navegadores brasileiros, porque por mais que você ande aqui no Brasil, você não está treinando praticamente nada para o Dakar. Nossa, essa eu não tinha a menor ideia como é que funcionava essa navegação.
Realmente é um desafio. Agora, falando uma curiosidade minha também, existe algum curso para você fazer para virar um navegador? Para quem quer começar a pilotar, existem alguns cursos on-road, off-road. Para quem quer navegar, existe alguma forma? Tem alguns navegadores aqui no Brasil que fazem cursos, né? O próprio Lorival Roldan, ele promove alguns cursos. Os navegadores se organizam e fazem alguns cursos. Nós até estamos discutindo, junto com a Spinelli Racing, de preparar um curso para a Mitsubishi Cup, voltado para a navegação da Mitsubishi Cup, que eu acho que é uma porta de entrada para os navegadores. Hoje tem um curso no Peru, a gente está falando de Dakar, voltado à navegação no deserto, um curso que vários navegadores brasileiros já foram lá fazer esse curso. Então, basicamente isso. Mas, assim, eu falo com tranquilidade. Navegação é jogo. Você tem que ir e tem que correr. Porque por mais que você... É hora de voo acima de tudo. Você tem que estar na hora de voo, porque é muito o que a Minai falou. Assim, cada piloto exige uma navegação diferente. Então, você precisa, claro, conhecer muito da parte teórica do que você está fazendo e andar. E aí tem uma outra variável, né, que eu falo que é uma questão... parte de corpo mesmo. Tem navegadores que não conseguem navegar porque passam mal. Então, o cara pode fazer curso, pode estudar, pode fazer tudo. Na hora que ele entrou ali, apertou o cinto, ele não consegue navegar. Entendi. Então, tem mais essa variável ainda, né? Tem essa peculiaridade. Agora, navegação pode ser uma profissão também, né? Porque tem muito piloto que está lá profissional, que tem o investimento, que tem a equipe pró, mas precisa de um navegador. Um navegador com experiência hoje pode ser contratado, né, Yosef? Hoje, ao contrário dos pilotos, eu falo com muita tranquilidade, porque eu estava do lado de fora esse ano, né? Vamos falar de Sertões. Eu te garanto que nos Sertões não tinham mais do que 5 pilotos patrocinados. E tinha pelo menos 40 navegadores recebendo para correr. Recebendo para estar ali. Porque o que acontece hoje? O diferencial do navegador é muito grande. Então é óbvio, né, que os pilotos, os melhores pilotos, sabem da importância de ter os melhores navegadores do lado e naturalmente pagam para isso. Pode fazer a diferença total no investimento que pode chegar a milhões nos Sertões, né? Exatamente. Não, e tem literalmente hoje tem um leilão para os melhores navegadores. E aí, vocês estão participando desse leilão aí? A Minai é a chefe da agência, né? O pessoal fala que eu tenho uma agência de navegadores. É mesmo, Minai? Olha aí, ó, quem estiver precisando já fala com ela aí, ó. Quiser entrar no mundo do rally. E, aliás, a gente sempre conta a história da Spinelli, né, Yosef? Que tá lá para receber as pessoas que querem começar, querem ter a primeira experiência. Isso ainda tá rolando, né, o Experience? Tá rolando o Experience, ficou parado, tendo uma reorganização do programa, mas voltou, é um sucesso, né? E o Experience aí tem até, a gente está aqui falando do navegador, né? No Experience, os navegadores são profissionais que estão lá para auxiliar essa primeira experiência dos pilotos. Praticamente, além de navegar, ele é um professor de rally. Ele é um professor, é um cara que vai te passando dicas de pilotagem, é um cara que conhece muito a regra do jogo ali. Então, realmente, para o piloto que está fazendo essa primeira experiência, não ter preocupação nenhuma. Que é o que a gente sempre orienta, né? Nem sempre nos escutam, mas que a gente sempre orienta. Um piloto iniciante não vá com um navegador iniciante. Com certeza. E ao contrário... Isso aí não precisa nem orientar. Mas vão ser mas dois tem gente que mas vai, você não tem imagina, gente que né? vai. Porque muito cara vira e fala assim, eu tenho um amigo meu que gosta e ele vai comigo. Entendi. E muitos pilotos Acha que é fácil. Acha que é fácil. É dificílimo. E aí fica frustrado. Entendi. Porque aí Não tem uma bate, experiência porque do aí rally se legal. perde, porque aí é penalizado, não tem uma experiência legal. Então, eu já tive... Às vezes as pessoas entram em contato com a gente, eu estou querendo começar a correr, e tem um amigo meu que vai navegar e fala, faz o seguinte. É que nem eu tenho um sobrinho que entende de computador, faz aí para mim, aquele Exatamente. Então, assim, cara, ganha então experiência primeiro, depois coloca o navegador inexperiente do seu lado, que aí você vai ajudá-lo. Agora, colocar 2 dentro do carro sem experiência, Não, eu vou te falar. vai dar ruim, não tem jeito. Quando eu fiz a minha prova na Cup, 80% era o do Sachs, era o navegador. Baita navegador O do seu resto ali, foi ele que me falava, vai, confia, acelera, segura, não faz assim e tal.
porque ele estava navegando e eu estava. Imagina se você tivesse uma pego aula de outro, rally. um colega seu do acelerado Não do seu tinha a lado. menor condição. Não tinha a menor condição. Nem aqui em São Paulo eles conseguem me guiar no Waze, quanto mais navegando lá. Não, isso aí eu não sabia que tinha gente que fazia isso. Não façam isso. Não façam a isso. gente É muito insiste difícil, para galera. que, inclusive, eu venho discutindo com a CBA que o Dakar faz isso de proibir isso em regulamento, tá? O Dakar, você tem que passar, quando for a primeira vez que você vai no Dakar, você tem que mandar o seu currículo para ver se eles vão te aceitar na prova. E eu acho que assim tem que ter um mínimo de experiência até para minimizar o acidente, e principalmente a continuidade da dupla no esporte, né? Porque Claro. às vezes o cara fica... A gente teve uma passagem uma vez, quando a gente tinha as ERs de locação, uma dupla que, cara, nas primeiras 4 etapas capotou as 4 vezes. E aí você foi ver on-board, você via que assim, o navegador não sabia o que estava fazendo. E o piloto, porque nunca tinha tido outro navegador, também não conseguia corrigir o navegador. Não sabia Então, o que era ter um exatamente. navegador, né? E aí, cara, o que o cara fez? Pararam de correr. Fala, pô, nós não estamos no esporte pra gente. E talvez foi uma falta de estar ali um navegador experiente para orientar, para ensinar, para colocar. E aí, depois que o piloto aprendeu, aí sim ele pode colocar o amigo do lado e auxiliar que o amigo comece a navegar também. Porque você vai andar de skate, caiu, quebrou o braço, então você nunca mais vai andar. Você foi andar de moto, caiu. A primeira experiência, se você tiver for traumática, é muito ruim, né? Exatamente. Então, você, no moto de esporte, se você for andar de kart, se você for andar de rally, de qualquer coisa, não vá de orelhada, galera. Não vá, comprei um kart aqui na internet, vou lá, gasta um pouquinho mais, né? Tenha uma precaução, procura um profissional, faz direitinho, porque a experiência vai ser muito legal. Sim. E eu vejo isso no Experience. Você tem lá toda a estrutura, o pessoal chega, é bem orientado e geralmente sai todo mundo feliz, né? Exatamente, porque tem esse acompanhamento. Hoje a gente tem aí uma média, mais de 50% dos participantes do Experience se tornaram pilotos na Cup. Inclusive ganhando corridas, né? Você pega, vou dar um exemplo do Rodrigo Nol, que está liderando o campeonato, ele começou no Experience. Se talvez ele tivesse ido lá na primeira experiência sem uma estrutura legal, sem um navegador que orientasse ele da forma correta, ele teria desanimado e não estava lá, né? Até no caso dele foi um exemplo engraçado. Ele foi lá e tomou o navegador do programa Experience para se tornar o navegador dele, de tanta confiança que ele sentiu no navegador. E vocês têm vontade de pilotar? Já pilotaram? Como é que fica quando vocês olham ali do lado esquerdo? Eu pilotei lá atrás, né? Com regularidade. Não tenho vontade, não. Não foi muito a praia? Eu gosto muito de navegar. Então, não. Eu gosto também. Eu, até assim, com a experiência que eu tenho já de navegador, quando andei com outros pilotos, eu já consigo até dar palpite assim, na pilotagem. Então, faz isso, não faz aquilo, segura também no câmbio, essas coisas assim. Então, eu consigo isso. Mas eu acho que eu gosto de estar onde eu estou, no banco que eu estou ali. E geralmente vocês têm que motivar mais o piloto, acelera, vai para cima, ou vocês têm que segurar um pouco? Como é que é essa? Depende do piloto, Depende muito. Tem uns que Atualmente você com os pode de pôr uma vocês. linha. O meu piloto da Mitsubishi Cup, ele é bem experiente. A gente consegue, não precisa enganar ele. Não precisa falar que é Não. 2 quando é 3? Não. A gente consegue. A gente teve, inclusive, a primeira prova que a gente andou, não teve muito tempo, porque a gente não foi treinar em lugar nenhum. Já teve uma afinidade ali super 10, conversamos bem pouquinho, falei mais ou menos as graduações, ele falou, acho que assim dá. Já ganhamos, né, a primeira prova, foi bem legal. E aí já fechamos o 3º ano já que a gente está correndo junto. Que legal. Mas ele é bem ponderado, ele escuta muito. Muita coisa ele não precisa me falar, a gente já está andando, eu já vejo que a graduação não está boa, então eu mesma já mudo. Então, Entendi. ele é bem Mas eu tranquilo. perguntei isso porque o Iosef, esse maluco aqui, ele fez uns sertões, que ano foi? 2022. Navegando e pilotando. Nunca na história dos sertões ninguém fez isso. Na verdade, Como é que foi essa história? Teve uma tentativa, né, o Ulisses Bertoldo, se não me engano, em 2005 ou 2006, mas não concluiu a prova. E, na verdade, isso foi uma história muito maluca, né, porque quando eu comecei no Dakar, tinham alguns pilotos que faziam o Dakar sozinho, né? Inclusive, teve um português, o Leal, que fez um top 10 no Dakar, na época com uma BMW, navegando e pilotando. Sozinho no Dakar? Sozinho. Uau. E eu fiquei louco com aquilo, porque eu falava, gente,
piloto de moto, ele faz isso. Né? É verdade. Ele pilota e navega. Mas eu sempre naveguei, né? E eu tive um período de navegação sempre muito competitivo, né? Eu já tive meu primeiro ano nos Sertões, já como navegador da equipe oficial e tudo. Então, eu sempre falava assim, eu não vou sair do certo para me arriscar numa aventura maluca. E foi indo, e chegou em 2022, era os 30 anos dos Sertões, e os Sertões fazendo naquele ano o maior rally do mundo, né? Que foi uma edição de 15 dias de prova. Que foi saiu Saiu de Foz e foi até o Pará, né? Do Paraná ao Pará. E justo aquele ano, na época eu vinha navegando para o Giga não ia correr aquele ano. E eu falei, poxa, é um ano histórico, eu vou jogar essa ideia. E sabe quando você fala e sai correndo? Vai que corre. E na época, a gente sempre muito próximo à Mitsubishi. Eu cheguei e falei, na época, a Lê era a diretora de marketing. Falei, Letícia, eu estou com uma ideia assim assada. Ela olhou para mim e falou, você está louco, né? Ela falou, mas isso pode? Eu falei, não, poder pode. Ela falou, e dá certo? Eu falei, não sei. Aí eu sei que passou uns dias, ela me ligou e falou, olha, nós estamos juntos. Se for mesmo, da nossa parte, nós estamos juntos. Aí eu sei que... Eu falei, agora não tem mais jeito, né? Aí a gente conseguiu viabilizar, que é a parte mais difícil. E aí foi, na época, ainda não tinha... o tablet era proibido. Você tinha que navegar por planilha de papel. E aí que eu fui na história da moto, de colocar um roadbook de moto. Ainda eu falo assim, hoje os navegadores ficam reclamando de ter 20 minutos de planilha. Eu recebi a planilha no rolinho e eu não tinha tempo de marcar a planilha, porque eu tinha que ficar enrolando ela. Né? Essa eu falo, todo mundo fala, qual foi a parte mais difícil do Sertões correndo sozinho? Enrolar a planilha. Tinha o neutro, estava todo mundo lá tomando água no neutro, estava aqui, eu tirava a luva de piloto, ficava lá enrolando a planilha, terminei o rally com uma bolha. E você usou como se fosse uma de moto ali? Usei um roadbook de moto, coloquei um interruptor do lado do volante, então você vinha, pilotava e ia... E assim, foi uma experiência... para mim, fantástica. Acho que não só desportiva, mas uma experiência de vida, porque eu fui 15 dias sozinho dentro do carro, e assim, saía sozinho, fazia o deslocamento. Pô, tinha dia de... Você terminava teve um dia, a gente terminou um especial de 350 quilômetros, foram mais 400 de deslocamento final, e ser ali sozinho dentro do carro. E era muito assim, o peso de você ter falado que era possível, né? E você tá sozinho ali dentro daquela situação de você falar, pô, eu não tô carregando, não tô só eu aqui de poder falar assim, tipo, para e acabou, entendeu? Eu falei, eu tinha um compromisso com todo mundo que tinha acreditado no que eu tinha falado. E foi muito legal, porque a gente acabou terminando em 10º no geral, né? Então, acho que assim, além de ter sido a primeira vez que alguém... perguntar em termos de resultado, é excelente. Não, né? Na verdade, sim, a gente foi a primeira vez que alguém conseguiu concluir a prova. De Triton, você Eu falava de Triton Sport R, que foi um carro que foi muito legal, porque foi um carro que eu fui o projetista do carro. Então, assim, a gente terminou em 10º no geral, concluiu a prova. Na verdade, só 7 carros terminaram todas as especiais, eu terminei todas as especiais. E eu tive só um penal durante o rally inteiro, né, que foi realmente um radar, uma mudança de velocidade dentro do radar. Já brigou com você? Cara, eu briguei muito, né, assim, Aí é duro, né? Porque você... Vou brigar com quem? E briguei muito comigo. Essa é a parte, eu falo assim, aí que eu consegui entender o que o piloto sente, na hora que você fala para ele ir devagar. Não vai, né? Porque na hora que você... E os Sertões tem um negócio muito louco, né? Que é a ultrapassagem. Então, na hora que você está andando lá, às vezes você andava 2 horas sem ver ninguém. Quando você via uma poeira lá na frente. E aí eu falava, agora... E aí você começava a andar acima do teu ritmo por causa daquela poeira, para alcançar o cara da frente. Que não muda nada, porque o que vale é o tempo, não é a posição de chegada. E aí eu começava a andar muito mais forte do que eu tinha determinado que eu ia andar.
E aí, quando você tomava 2 sustos, eu falava para mim, o que você está fazendo? Tipo, eu falo que assim, às vezes eu tô tranquilo em casa, eu pego um trecho das minhas onboards e eu falava muito na onboard. Né? Isso que eu ia perguntar, como é que você faz para manter concentração e para, sei lá, não tem como dormir, né? Porque você está ali no momento, mas assim, para afastar a exaustão, né? Cara, eu falava muito comigo mesmo, o tempo todo, né? Fazia conta o tempo todo em voz alta, porque eu tinha muito uma preocupação de não ser penalizado por tempo máximo, tudo. Então eu ficava o tempo inteiro me forçando a estar raciocinando, que eu acho muito que assim, o cérebro é uma máquina, e você tem que estar ali mantendo ele quente o tempo todo, né? Cara, vibrava com tudo, né? Então, pô, acertava uma referência, acertava... Eu tive uma passagem muito engraçada, que eu tive uma especial que teve muita navegação, eu passei 4 carros perdidos, né? Então, assim, você tem... Aí vocês com o navegador aí não sabem nem para onde vão, mas estão olha, sozinhos, que vergonha pra gente, mas né? eu vou- não estão com nada. Mas eu falo isso para todo mundo depois que eu pilotei e naveguei. Em trechos de navegação de roteiro, você olhar a planilha e olhar a estrada e você está pilotando, te dá muita vantagem. E aí você começa a entender por que as motos não se perdem tanto. Porque é diferente, porque o que o navegador faz? O navegador ele lê a planilha, ele interpreta a planilha, ele fala para o piloto tem que pegar essa interpretação e visualizar o que o navegador está falando. Entendi. Agora, quando você está sozinho, você está olhando a planilha e a estrada. Você não tem que interpretar nada. Então, É um telefone sem fio a menos, digamos, exatamente, né? Você já... Então, nisso foi mais tranquilo do que eu pensava. Meu medo sempre na prova era um furo de pneu, era uma enroscada fora da estrada, que aí eu sabia que ia faltar a segunda pessoa ali. Então, eu tive só eu parei com o carro 2 vezes durante o rally inteiro de 15 dias. Um dia que o carro começou a esquentar e eu parei para ver o que estava acontecendo. E um segundo dia que esse, para mim, foi o dia mais... assim, o momento talvez mais difícil minha na história do rally. Faltando no penúltimo dia, já você não passava mais ninguém na prova, ninguém te passava. O rally já estava naquele momento que é todo mundo terminar. Quando acendeu a luz de óleo do carro. E aí é o seguinte, né? Você faltava ainda 300 quilômetros, acende a luz de óleo, o que vem na tua cabeça? Pô, remei tanto para morrer literalmente na praia. E aí eu desci do carro e olhei, tinha óleo, o barulho do motor estava normal, e você não tem nem para discutir, falar assim, o que a gente faz, né? E aí eu falei, eu vou andar mais um pouco e ver o que acontece. E aí eu comecei a andar, e a luz acesa, quando eu vi, eu saltei, na hora que eu saltei, a luz piscou. Eu falei, é mau contato. Ah, tá. Famoso Osmar. Aí eu peguei, não, e essa foi por isso que eu falo que até se passado. Aí na hora que eu soltei, a luz apagou, piscou, eu falei, é mau contato. Aí tinha um buraco fora da estrada. Eu fui lá fora da estrada, dei no buraco, a luz piscou. Eu falei, agora eu ignoro. E aí eu terminei o dia, mas foi o único momento de todos os dias que eu virei e falei assim, poxa, deu errado, entendeu? Foi essa maldita luz vermelha que acendeu. Nossa, essa daí, imagina, chegando no final... Chegando no final... É duro. Agora, uma coisa que a gente comentou antes de começar aqui, uma curiosidade, galera, que eu não queria deixar passar, a gente vai ter que caçar esse vídeo depois na internet. Eu falei que eles só não são mais malucos do que o pessoal do sidecar, né? Que faz ali o pêndulo e tal. Você falou que já teve sidecar que andou no Dakar? Já teve sidecar andando no Dakar. Esse é maluco. Então, vamos ter que caçar esse vídeo. Tem que achar, e principalmente tem um vídeo na internet, ele subindo uma duna, o navegador pula fora do sidecar, ajuda a empurrar e pula volta de volta para descer a duna. Esses estão num nível já 3,5 parafusos, né? Exatamente. Isso não é navegador, é contrapeso. Né? Isso aí já é uma loucura a mais, né? Quando é que é a próxima etapa da Cup? Nós temos agora, no final de outubro, a etapa em São João do Boa Vista. Na verdade, nós vamos ter uma rodada dupla, né, compensando a etapa que não aconteceu em Ribeirão Preto. Então, nós vamos ter quinta-feira de treino, sexta-feira a 5ª etapa e no sábado já a 6ª etapa. Então, vai ser um final de semana bem intenso aí. E amanhã eu estou lá preparando essa prova. Tem a 7ª etapa. Em novembro, a 7ª etapa. E aí sim no Velocitar, onde faz aí o
o final de todos os campeonatos da Mitsubishi, uma grande festa, uma grande É um confraternização. evento muito legal, né? Exatamente. Tem área para o público acompanhar? Vai ter nessa etapa? São João da Boa Vista, vamos ter área para o público e está muito bacana também que tem uma transmissão ao vivo, né? Então, no YouTube, vai ter a transmissão ao vivo com várias câmeras ao longo da prova. Isso é uma outra inovação da Mitsubishi Cup, que era uma necessidade que a gente sentia. A gente precisa aproximar o público do rally, né? E o rally é difícil, porque você está lá no meio do mato. Então, hoje, até para montar as provas, hoje uma grande preocupação que a gente tem é aonde vai conseguir ter captação de imagem, uma sequência longa do carro andando. Normalmente a gente está fazendo as chegadas já preparadas para ter essa transmissão ao vivo. Legal. Como é que vocês estão no campeonato? Aí na briga pelo campeonato? Dá para pensar em título? Como é que estão? Na categoria a gente tá em primeiro, ainda não com tanta folga, mas depois da quinta e sexta etapa aí já dá para tentar administrar, mas até lá tá embaixo. Essa vai ser cansativa, 2 etapas no mesmo final de semana. Tem que lembrar que depois da terceira volta lá do primeiro dia, tem mais Começa- 3. Ah, mas e aí? Aí você vai preservar o mudar carro. o circuito? A gente vai mudar o circuito. A gente vai usar a mesma fazenda, mas uma prova totalmente nova. Entendi. Outra planilha, outra prova. Oh, que legal, hein? Não vão ser 6 voltas, vão ser não 3 vão mais ser 6 3. voltas. E vai ser um desafio para as duplas, porque a gente tem muito isso na organização, né? A terceira volta é um vale tudo, porque o cara sabe. A Cup é muito assim, para quem está brigando pelo título. Ou dá certo ou não dá. Só que aí você tinha um mês para recuperar o carro, né? Agora tem a etapa Tem uma seguinte. noite. Então a gente Tem que espera lembrar. que o primeiro dia seja mais tranquilo. Tem que pensar no long run ali para fazer a exatamente. terceira. A terceira volta não é a terceira nesse caso, Isso é metade é a da- terceira de 6, né? Chegamos na metade. Chegamos na metade, que legal. Legal demais, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Quem não acompanha a Mitsubishi Cup, estão aqui as redes sociais para vocês seguirem. A gente vai colocar a data aqui de quando é a próxima etapa certinho, para você acompanhar a transmissão ao vivo também lá. E se você quiser também participar, ter uma primeira experiência no Rally, os contatos aqui para você participar do Experience também com o pessoal da Spinelli Race estão lá, certo? É isso aí. Então tá bom, gente. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!